Bom dia, pessoal! Bom dia! Hoje acordei tranquilinha, tomei meu banhozinho. Já são, sei lá, 9 horas agora. Agora que eu vou começar meu dia. Nem tomei o café da manhã, nem fiz meu café ainda, mas já estou aqui com vocês. Compromisso é compromisso. Página 114, vamos lá? Capítulo: O profissional joga de acordo com as condições. Então, aqui ele está entrando mais a fundo no que significa profissional e ele está potencializando ali o entendimento dele do que é ser um profissional. Então, assim, a primeira coisa que fica é tipo, não dá desculpa. Tem medo, mas vai com medo mesmo. Começa e termina. Então, tudo assim no sentido, se você for resumir o que ele já falou, né, agora, tudo assim no sentido de que, cara, faz acontecer. O planejamento é, assim, é em primeiro passo, mas o mais importante é a ação, né? Lembra daquele livro O Poder da Ação, né? Porque se suas ideias ficam na gaveta, que se seus poemas morrem em páginas amareladas, né? Se você olha numa exposição e fala, eu poderia ter pintado, já tive essa ideia antes, mas não pintou, a sua vida não passa disso. De um monte de conjecturas que você fez na sua cabeça, imaginou e nunca colocou no papel. E aí nunca vai viver essas experiências. Porque quando eu fiz minha exposição, uma pessoa falou isso comigo. E eu falei assim, cara, mas eu tive a experiência de pintar, a pessoa imaginou. Eu tive a experiência de organizar uma exposição, de fazer toda a divulgação da exposição, de fazer a montagem da exposição, de receber meus convidados, né, de fazer as visitas guiadas, de ter o feedback, de sair no jornal, né, de ter clipping, de fazer rodas de conversa dentro do evento, né? E aí o que acontece? E de finalizar esse processo que foi maravilhoso. Então eu vivi a experiência, que a outra pessoa só imaginou que seria legal um dia fazer isso, mas não passou de 10 segundos da cabeça dela. E eu trouxe isso para a minha vida e materializei. E saí com resultado, saí com performance, saí com emoção. E pessoas abraçando, falando, oh, isso tocou, quero levar para minha casa, eu quero comprar. Né? Então, assim, quando você materializa através da ação, não só da ideação, você traz para a sua vida emoções, resultados, né, que são muito interessantes, né? E isso muda a sua vida, isso muda você. Ao passo que um simples pensamento que você teve num dia, seria legal fazer isso, pum, acabou, dormiu, acabou, você nem lembra que você teve. Aí quando você se vê confrontado com alguém que fez, que não só pensou, mas que sofreu, que ralou, que despendeu dinheiro, tempo, energia, suor, lágrima, né, tudo isso, e colocou ali na sua frente, cara, é como se falasse, é possível, você só não fez, você só não... E aí tá a diferença. Não, a gente está aqui, página 115, tá? O profissional está sempre preparado. Não falo de habilidade, por isso nem é preciso mencionar. O profissional está sempre preparado em nível mais profundo. Prepara-se todos os dias para enfrentar a sua autossabotagem. O profissional sabe que a resistência é fértil em expedientes e muito engenhosa. Vai lhe mostrar coisas que ele nunca viu antes. O profissional prepara-se mentalmente para bater e apanhar. Seu objetivo é aceitar o que vier pela frente. Marquei isso. Está preparado para ser contido e imprudente, para apanhar quando necessário e para atacar quando puder. Sabe que o terreno muda todos os dias. Seu objetivo não é alcançar a vitória. O sucesso virá por si, quando for hora. Mas controlar-se com firmeza e determinação. Então, o objetivo dele é aceitar o que vier pela frente, continuando andando, né? E controlar-se com firmeza e determinação para continuar o caminhar, né? Acho que esse é o grande ponto que ele coloca, né? A gente falou assim, do grande desafio do YouTube, né? É continuar, porque muita gente para, porque, cara, tá difícil, eu tô há anos, tô fazendo vídeos, tô editando, tô gastando um tempo, não tem views, não tem não sei o quê, vou desistir. Aí desiste depois de 3 anos.
né? E na verdade, às vezes, só continuar mais um pouco, o negócio vai virar e vai dar certo, né? Hoje a gente fez 2.000 inscritos, o que é pouco ainda, mas para mim é muito. Então eu comemoro o meu pouco. São 2.000 inscritos no nosso canal oficial da comunidade criativa MarHub e na comunidade do YouTube do Clube do Livro, do MarBook Club, que é completamente recente, né? Tem até pouco conteúdo lá ainda. A gente já está batendo 200 pessoas. Então, são números baixos, sim, mas são números muito bons para quem, né, tá aí lutando e celebrando cada um novo inscrito que entra aí. Então, o negócio é seguir em frente. O profissional não exibe. O trabalho de um profissional tem estilo e seu estilo é inconfundível, mas ele não deixa que seja sua marca registrada. Seu estilo é para o que ele faz, não o impõe como meio de chamar a atenção sobre si mesmo. Mas isso não significa que ele não dê suas enterradas de vez em quando, só para mostrar os caras que ainda está na ativa. O profissional procura dominar a técnica. O profissional respeita a sua habilidade e não se considera superior a ela. Reconhece a contribuição deles para que o precedem. Aprende com eles. O profissional procura dominar a técnica não porque a considere substituta da inspiração, mas porque deseja estar de posse de todas as habilidades quando a inspiração não vier. O profissional é astuto, sabe que se trabalhar com afinco diante da porta da técnica, deixará o genius entrar pelos fundos. É o seguinte, se você vir Picasso, por exemplo, né? Picasso, os primeiros quadros de Picasso, até na adolescência, né, e tal dele, você vê um domínio técnico muito grande, até quadros mais realistas, iluminação, contraste, cores, né, tudo num domínio técnico muito, muito grande. Ele dominou para desconstruir, e eu acho que esse é o processo de grandes artistas, né? Você domina pura e completamente a técnica e depois destrói, desconstrói, mas com bases, né, nos conceitos, né, e sabendo o que você está fazendo, não só jogar uma tinta na tela, né, não é isso, mas é fazer algo, né, além disso. Então, ok. E eu acho que aqui falou um negócio, né, respeita a sua habilidade e não se considera superior a ela. Eu sempre vi grandes mestres e a gente já fez grandes entrevistas no MarHubcast, no nosso podcast, com profissionais que são fantásticos tecnicamente, que são assim monstros em seu ofício, sabe? E são muito, muito, muito humildes. Eu acho que quanto mais evoluído mentalmente e tecnicamente, inversamente proporcional, né, à sua generosidade, né, Não, desculpa, eu falei errado. Quanto mais evoluído, mais generoso, mais inversamente proporcional a se achar superior, né? Isso que eu queria falar. São pessoas completamente tranquilas, passam as informações sem problema algum, você até se assusta, fala, tá dando seu segredo aí. Então são pessoas assim, sabe? São pessoas que são humildes, em seus posicionamentos, em suas trocas. E isso é muito interessante, né? Eu entrevistei o Charles Watson, holandês que mora no Brasil há mais de 40 anos, sobre processo criativo, da aula no Parque Lage. O cara com conhecimento, leitura, conhecimento de mundo, viagens, assim, fantástico, gigantesco, e uma simplicidade na troca. Eu entrevistei Jo Grassini, escultora que faz bustos, né, reais, fez a escultura do Paulo Gustavo e da Dona Hermínia em tamanho real para praça de
para a praça aqui de Niterói, cara, você fazer uma figura real é muito difícil. Por quê? Porque... Ui, meu cabelo tá pingando. Muito difícil porque primeiro tem um jeito que a pessoa é, depois tem um jeito que a pessoa se vê, e depois tem um jeito que o artista a vê e que a população o vê. E esses jeitos são diferentes, apesar da pessoa ser uma só. Mas a pessoa assim, eu não tenho esse nariz tão grande assim, tão afinalado. Tem sim, tá aí esse narizão aí. Mas a pessoa não acha, né? Então você pintar ou esculpir pessoas reais, principalmente quando vivas, né? Nesse caso, Paulo Gustavo não estava vivo, mas principalmente quando vivas, assim, ou em homenagem, no caso dele, é muito difícil. É muito difícil. Porque tem essas diferenças de percepção, né? As pessoas próximas, os amigos, a própria pessoa que se vê diferente de como ela é e como o artista vê. Então, é um desafio muito grande. Tecnicamente, a Geogracine tem uma construção muito forte de bustos, né, aí pelas praças aí do Brasil, né? Então, muito grande. Rodrigo Pedrosa, que fala um pouco sobre a sua depressão e suas esculturas que são fortes, são densas, né? A última exposição no MAC dele, chamada Abismos, tudo tem conteúdo no nosso canal do MarHub, as entrevistas com eles, todo o processo de criação da obra do Paulo Gustavo, desde a argila, o molde, a fundição e tal. A gente mostrou todo o processo, que foi muito interessante. E do Rodrigo Pedrosa também no ateliê dele, em loco, né? A Geogracine também no ateliê dela, em loco, a gente fazendo as entrevistas. E o evento da exposição dos Abismos, a gente também cobre alguns eventos pelo MarHub, foi assim, muito interessante. Mas é isso que eu queria falar. O profissional não hesita em pedir ajuda. Tiger Woods, o maior golfista do mundo, no entanto, tem um professor. Trabalha com Butch Harmon. E Tiger não reclama nem sofre por causa dessa instrução. Diferentemente, diverte-se com ela. Sua maior alegria no esporte é praticar com Butch no gramado e aprender mais sobre o jogo que adora. Tiger Woods é profissional por excelência. Jamais lhe ocorreria como ocorre ao amador, que sabe tudo e pode descobrir tudo sozinho. Nada disso. Ele procura o melhor professor e escuta atentamente. O estudioso do jogo sabe que os níveis de revelação no golfe, como em qualquer outra arte, são inexauríveis. Exatamente. Você saber pintar, usar a cor e tal, é uma coisa. Você passar em outras camadas, né, e entender. Por exemplo, uma coisa que eu falo sobre cor, sou professora de psicologia e teoria da cor para artistas. A gente não pinta como a coisa né? A gente pinta como um ser humano vê a coisa e experiencia a coisa no seu aparelho óptico e mental. Então a gente tem que mais entender, não como a coisa aquela sombra está parecendo que é preta. Se você colocar preto numa sombra, vai dar muito errado. A sombra nunca é preta, por mais que pareça. Eu estou olhando aqui várias sombras aqui tentando identificar, mas que pareça que é preto. Mas vai colocar preto numa tela, vai cagar a tela inteira. A sombra é feita da cor, em sua mistura, da cor complementar à cor do objeto. Por exemplo, eu estou com uma geladeira aqui na frente, vermelha, aquelas geladeirinhas de retrôs pequenininhas, né? Brastemp. A sombra dela vai ter um quê de verde. O verde é a cor complementar do vermelho. Então, por mais que não seja contraintuitivo, na composição da cor da sombra, o verde terá que estar muito presente, porque na minha mente, ao ver o objeto vermelho, eu estou fazendo uma compensação com o seu complementar para poder enxergar aquilo corretamente. Então, se eu vir a sombra com complementar, aquilo me ajuda no processo de visualização daquele item em si. Entende? Como você entra em camadas inexauríveis, que foi o que ele falou, o profissional se distancia do seu instrumento. O profissional fica longe de seu instrumento, ele mesmo, seu corpo, sua voz, seu talento, o ser físico, mental, emocional e psicológico que usa no trabalho.
ele se identifica com o instrumento. Se é apenas algo que Deus lhe deu, algo com o que tem que trabalhar, e ele o faz com cabeça fria, impessoal e objetivamente. O profissional identifica-se com sua consciência e sua vontade, não com a matéria que sua vontade e sua consciência manipulam a serviço da arte. Por acaso Madonna anda pela casa de sutiã em forma de cone e bustiers sensuais? Não. Ela está ocupada demais planejando o dia D. Madonna não se identifica com Madonna. Madonna emprega a Madonna. Interessante isso, né? O profissional se distancia do seu instrumento, né? E ele não se identifica com seus instrumentos. Esse é apenas algo que Deus lhe deu, algo com que trabalhar. Ele o faz com cabeça fria, impessoal e objetivamente. Uma coisa que perguntam muito a artistas, né? Nossa, deve ser difícil vender uma tela, uma obra de arte que parece seu filho, né? Eu nunca tive isso, na verdade. Eu quero vender. Eu pinto para vender, porque para mim a venda é o maior elogio, né? A pessoa comprar de você é o maior elogio que ela pode te dar. Ela pode ir na minha exposição e falar: sua lindo, maravilhoso essa tela aqui. Mas se ela não está levando para casa, eu entendo esse lindo, maravilhoso. Mas se ela está levando para casa, ela está falando: cara, que fantástico, sabe? Que legal. Eu quero ver essa obra todos os dias da minha vida, chegando em casa do trabalho, saindo, tendo problema, tendo delícias da vida. Eu quero ver essa tela todos os dias. Aí, esse é o grande elogio. Então eu faço para vender. Eu quero vender, porque eu quero que as minhas obras alcem outros voos, né? Falando igual como filho, e explorem outras paredes, né? E é isso. E aqui está falando, a Madonna não se identifica com Madonna, a Madonna emprega a Madonna. Isso é uma coisa que ele vai falar um pouquinho mais adiante, mas de você ter a figura do eu empreendedor e do eu artista, e essas figuras serem bem divididas e bem, assim, executadas, sabe? Diferente de você ser só um eu, mas você atribuir eus diferentes para atividades, ações, performances que você tem que fazer. Esse é o ponto. Então, a Madonna emprega a Madonna. Ela não fica dentro da casa dela nessa loucura que a gente acha que fica. Ok. Só mais um e a gente para, tá? O profissional não leva o fracasso ou o sucesso para o lado pessoal. Quando as pessoas dizem que um artista é casca grossa, não querem dizer que é estúpido ou avoado, mas que colocou a consciência profissional longe do ego pessoal. É preciso muita força de caráter para fazer isso, pois vai contra nossos instintos mais profundos. A evolução nos propagou para sentir a rejeição bem lá no fundo. Por isso a tribo insistia na obediência sob ameaça de expulsão. O medo da rejeição não é apenas psicológico, é também biológico, está em nossas células. A resistência sabe disso e usa contra nós. Recorre ao medo da rejeição para nos paralisar e não nos impedir, senão de fazer nosso trabalho, pelo menos de expô-lo ao olhar público. Tenho um amigo que trabalhou durante anos em um excelente romance, muito original. Estava pronto e podia ser colocado nos correios, mas ele não se animava em fazê-lo. O medo da rejeição o mobilizava. O profissional não pode encarar a rejeição pelo lado pessoal, porque isso reforça a resistência. Os editores não são o inimigo, os críticos não são o inimigo. O inimigo é a resistência. A batalha trava-se em nossa própria cabeça. Não podemos permitir que a crítica externa, ainda que justa, fortaleça nosso inimigo interior. Ele já é forte o bastante. O profissional obriga-se a permanecer distante do seu desempenho, ainda que se entregue a ele de corpo e alma. Bhagavad Gita, eu não estou sabendo falar aqui, mas é muito interessante a vida dele, tá? Bhagavad Gita.
nos ensina que temos direito apenas ao nosso trabalho, não aos seus frutos. Só o que o guerreiro pode dar é a vida. Só o que o atleta pode fazer é levar tudo que tem para o campo. O profissional ama seu trabalho, de todo o coração. Mas não se esqueça de que o trabalho não é ele. Seu eu artístico contém muitas tarefas e muitos desempenhos. Os próximos já estão fermentando dentro dele. Os próximos serão melhores e os seguintes melhores ainda. O profissional valida a si próprio, é obstinado diante da indiferença ou da adulação. Defende suas realizações com frieza e objetividade. Se essas realizações falham, ele as melhora. Se triunfam, procurá-las ainda mais. Trabalhará em dobro, voltará a se ocupar pelas manhãs. O profissional dá ouvidos às críticas, procurando entender e progredir, mas nunca se esquece de que a resistência usa a crítica contra ele num nível ainda mais diabólico. A resistência convoca a crítica para reforçar a quinta coluna do medo, já atuante na cabeça do artista, na tentativa de abalar sua vontade e inibir sua dedicação. O profissional não cede a isso. Sua resolução é inabalável. Aconteça o que acontecer, não deixarei que a resistência me derrote. E aí a gente fica assim. Mas é isso, o profissional não leva o fracasso ou o sucesso pelo lado pessoal. Muita gente que fala, né, se você for criticado ou elogiado, não mude nada, não se abale, nem com o elogio e nem com a crítica, né? Porque elas têm que ser entendidas primeiro como a mesma coisa e não tem que inflar o seu ego e não tem que trabalhar junto com a resistência. É a grande coisa, né? Tá passando. Teve um elogio, não vai fazer esse inflar, porque senão depois você vai ficar, né, viciado nessa dopamina. E tem uma crítica que a gente tem muito, principalmente online, as pessoas que dão crítica sem colocar seu rosto, né, muito fácil, elas descem nesse nível. Então não permita isso, não permita. Faça com que você passe assim pelas críticas e pelos, né, elogios da vida. Muito difícil, é uma coisa muito difícil de fazer realmente, mas essas pessoas mais elevadas, algumas três que eu indiquei aqui, sugiro de você ouvir as entrevistas com elas, que foi fantástico, falando sobre um pouquinho do seu processo criativo. Tá bom? Até amanhã. Beijão!